que nos dá a vitória. Eu peço desculpa aos irmãos aí que houve um pequeno imprevisto, né? Aliás, 2. Tive que fazer uma viagem de muitíssima hora e quando cheguei em casa, aí, com a pressa, nem a chave do carro não achei. Mas é assim mesmo. Jesus está na frente. Amém? Qual é a escritura mesmo, hein? 1 Pedro 5. Ah, tá certo, é porque eu estou olhando aqui. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Os irmãos podem se sentar, né? Lá em Tapajé disse que podia se levantar, né? No Mirim, né? Não pode se levantar. E todo mundo ficou olhando para mim. Ah, não, foi em Fortaleza, né? Aí eu disse, não, é sentar, né? Amém. O apóstolo Pedro, dando suas exortações finais aqui na sua carta, né? Advertiu aos presbíteros que também eram presbítero juntamente com ele. Nós não temos no nosso ministério presbíteros. Nós não temos presbíteros. Por que nós não temos presbíteros? Baixa um pouquinho aqui mais, Paulo. Por que nós não temos presbíteros? Nós temos pastores. Tem igrejas que não tem pastor, é ancião, né? Não tem pastor, é ancião. Mas nós cremos em ancião, cremos em bispo, em pastor, né? Irmãos, nós não temos presbítero, porque o ministério da igreja, segundo o apóstolo Paulo, Jesus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para que a igreja fosse aperfeiçoada. Para que haja perfeição, a igreja chegue à perfeição, os ministérios colocados, Efésios capítulo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não entrou bispo, embora que em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então chamou de bispo, o dirigente da igreja de bispo. Já escrevendo a Tito, Paulo chamou de presbítero. Ele disse, por essa causa te deixei em Creta, para que em boa ordem pusessem as coisas, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Então o motivo que nós nos apegamos, nós damos como doutrina, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores, é porque presbítero é pastor no grego, e bispo é pastor no latim. E aqui, quando Paulo disse, versículo 2, apacentai, apacentar é pastorear. Então o presbítero pastoreia. Então tem algumas igrejas que tem presbítero e pastor, né? Mas nós entendemos perfeitamente, pastor é presbítero, né? Apacentar o rebanho, tendo cuidado, não por força, né? A igreja não deve ser dirigida por força, por medo, não deve ser dirigida, sendo colocada no canto da parede. Depois Paulo disse, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus.
nem como tendo domínio. A direção do pastor não é algo como domínio, não é algo como poder, é como quem serve de exemplo. É como quem serve de exemplo. E disse: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Para isso nós trabalhamos, para alcançarmos a incorruptível coroa da glória. Eu estava pensando hoje, uma vez, a primeira vez que eu fui em São Paulo, capital, primeira vez que eu fui em São Paulo, eu ouvi tanta gente que eu fiquei assim, apavorado, tanta gente, mas era assim, uma rua dessa aí era gente assim, andando um atrás do outro, em todos os sentidos, que eu fiquei com medo. E hoje eu estava pensando, uma multidão de pessoas, Deus conhece a cada um. Por isso que a lei, quando chega na lei, a lei diz que todos são iguais perante a lei. E eu estava pensando, e depois, onde é que nós vamos ver a diferença? Aqui no meio daquela massa, você vai encontrar um doutor, e isso aí já é uma atitude particular. Você vai encontrar um médico, né? Você acha que eu estou repetindo? Né? A gente chama médico de doutor, mas doutor é quem faz doutorado. Né? Quem é formado em medicina é formado, mas doutor é doutorado. Toda formatura, primeiro lugar tem o bacharelado, depois o mestrado e depois o doutorado. Né? Aí tem o médico, aí tem o doutor, aí vai vindo. E a questão, irmãos, é que aquela multidão inteirinha, cada um alcança uma altura. Cada um alcança uma altura. E naquela multidão nós vamos ter quem vive muito bem financeiramente e quem vive muito mal financeiramente. E isso vai depender só da atitude individual de cada um. Muitas pessoas querem vir para Cristo para enriquecer. A riqueza que Cristo nos dá é a nossa salvação. Nós podemos ser abençoados financeiramente, mas a riqueza é a salvação. Riqueza não é bens materiais. Se você quiser ter sucesso na vida natural, a gente chama secular, você deve se dedicar aos estudos, a uma boa profissão. Você não pode esperar que Deus lhe dê uma boa profissão. Você não pode se formar em medicina sem estudar. Isso vai depender exclusivamente de você. Você vai ter que batalhar pelo seu bem-estar. Isso é trabalhar, batalhar pelo seu bem-estar. Eu sempre tenho dito aqui, eu incentivo os jovens, estudem mesmo, estudem duro, estudem com força, porque aluno que só pega nos livros quando vai para a escola, às vezes nem o dever de casa não faz, só passa de recuperação, e quando passa, e lá na frente que você vai ver o resultado, não vai para canto nenhum. Se você quiser alcançar aqui, pelos meios naturais, a primeira coisa, a primeira grande opção para você se dar bem financeiramente, é o estudo. Estava pensando, quantas pessoas na vida nunca vão dirigir um carro? Quantas pessoas na vida nunca vão dirigir um carro, nunca vão ter um carro? E isso
só depende da atitude que cada um vai tomar em relação à vida. Você vai ver mulheres que têm seu carro, às vezes tem até sua casa própria e boa, porque fez um estudo. O irmão Brana falou, eu li na interpretação, sobre acompanhar o rio. Para acompanhar o rio não precisa fazer força. Para subir o rio é que precisa fazer força. E nós estamos subindo um rio. Nós estamos batalhando contra uma maré, lutando contra uma maré neste mundo. Até mesmo espiritualmente e principalmente espiritualmente. A Bíblia diz: o reino de Deus é pregado e todo homem tem que usar da força para entrar nele. Paulo diz: porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aí depois as pessoas, eu estava conversando com o cidadão, ele achou que todo mundo é igual, todo mundo tinha que ganhar igual. Irmão, vai pegar a vida de um aluno que é estudioso, para você ver se todo mundo tem que ganhar igual. Um aluno estudioso, quando começa o dia, a primeira coisa que ele faz quando acorda é abrir os olhos, né? Tem que meditar em Deus, fazer uma oração, aí daí a luta começa. Mas quem é dedicado aos estudos, todas as manhãs gasta 2, 3 horas estudando, estuda de tarde, gasta 2, 3 horas estudando. Um aluno que faz isso, com certeza, vai chegar numa vida profissional muito melhor, em muito melhor situação e condição de que quem simplesmente não faz esforço nenhum. Simplesmente não faz esforço nenhum. A gente, de certa forma, o pastor é responsável por conduzir a igreja em tudo. Não é mandar na igreja. Não é a igreja fazer as coisas por medo do pastor, mas é por conscientização. É por conscientização. Faça um curso, aprenda uma profissão, porque é a única maneira de você se dar bem. Agora, Deus olha do céu para a terra e Ele vê a todos iguais. Para Deus, o médico é igual ao analfabeto, o engenheiro é igual ao motorista, mas aqui na terra, irmão, é suando a camisa, para poder alcançar um degrauzinho maior. Agora, o Calvário fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. O Calvário de Cristo foi a nossa vitória. O Calvário de Cristo foi a nossa salvação. No parágrafo, começando aqui no parágrafo 66, da mensagem Aquele Dia no Calvário, irmão Brana diz assim: primeiro, nós deveríamos procurar o que aquele dia significava. O que aquele dia significava? Segundo, nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós, o que Ele fez por nós. Agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? O que o Calvário fez por nós? O que nós devemos fazer pelo Calvário? Primeiro, devemos olhar dentro daquilo, pois é um grande dia, maior de todos os dias. Aleluia! Eu penso que não há 2 dias maiores do que o do dia do nascimento de Cristo e o do dia da ressurreição de Cristo. Porque no dia em que Jesus nasceu foi tão grande, que até os anjos desceram do céu para dar testemunho na terra. Lá em Lucas, os pastores estavam no campo e aqueles anjos apareceram. Aquilo foi tão grande, foi de tanta alegria,
que os anjos apareceram cantando e disseram: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E quando Jesus morreu, a terra tremeu, o sol não brilhou, as estrelas não deram a sua luz, mas quando Jesus ressuscitou, ele trouxe a luz da vida para nós. Aleluia! O maior de todos os dias. Então o preço do pecado foi determinado, foi pago, o poder de Satanás foi rompido, e agora queremos ver o que devemos fazer em troca. Agora, em troca, Jesus morreu no Calvário, naquele dia no Calvário, mas ele também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-lo. Aleluia! Pois nós, como Adão, que caiu, tem sido redimido. Como o Espírito dirigiu Adão, o primeiro Adão, através do Espírito, que tinha controle de toda a natureza, então nós, o segundo Adão, ou o homem da terra, foi redimido por Cristo. Aquele dia no Calvário pôde segui-lo. Aleluia! Agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai que senão por mim. Existe um caminho para o céu. Não é uma religião, não é um santo, é Jesus Cristo. Ele entregou o Espírito Santo, que enviou isto de volta à terra para você e eu vivermos através dele. Isto é o que o Calvário significa para nós, para segui-lo. Primeiro, olhar nisto, ver o que isto fez por nós, e agora o que devemos fazer em recompensa a isto, o que você e eu devemos fazer. Agora nós dizemos: bem, eu gosto disso, isso é muito bom, né? Aí tem religião que ensina, naquele dia todo mundo vira santo, não come carne, não come doce, não bebe refrigerante, tudo que é doce, porque Jesus morreu, e o ano inteiro passa esquecido. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. Todos os dias nós devemos estar querendo morrer com Cristo no Calvário. Nós temos de chegarmos ao nosso pensamento a queremos ser como o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas nós temos que aceitar isto. E aceitar isto é aceitar a pessoa, Cristo em nossos corações. Então estamos livres do pecado. Quando Cristo está em nossos corações, estamos livres do pecado. Portanto, não há nenhuma algema do pecado pendurada em nós de maneira alguma. Deus, exatamente como se nunca tivéssemos pecado. Irmãos, se você foi justificado por Deus, ser justificado é ser tornado justo. Em relação a Deus, você não pode comparar justificado por Deus, justo, porque se você for justificado, você foi feito o quê? Quando você é justificado, você é tornado o quê? Você é tornado justo. Justificado justo, por ter sido justificado por Deus, por uma simples condição de obra de justo, por obras de justiça. A pessoa que é boa aqui na terra, que pratica boas obras, ela é justa por obras e por justiça. Mas quando ela é redimida por Cristo, ela é justa porque ela foi justificada. Irmão Brana fala que justificar é tirar tudo que já foi, aquilo nunca aconteceu com você. Se você foi justificado por Deus, irmãos, você nunca pecou. Aquele irmão João Martins, o filho dele perguntou: papai, você já fumou? Eu disse: meu filho, esse homem que está aqui nunca fumou. Aí ele foi dizer para o vizinho: papai nunca fumou. Então, seu pai fumou foi anos que eu conhecia ele. Eu disse: papai, o senhor disse que não fumou, e o vizinho ali disse que o senhor fumava. Eu disse: meu filho, eu disse que este homem nunca fumou. Este homem, porque o homem é o estado de espírito, é um estado de fé, ele cria, ele está justificado, então perante Deus ele nunca fumou. Deus apaga aquilo que nunca mais lembra. Agora nós não conseguimos fazer isso. Irmão Brana mesmo diz isso: nós podemos perdoar uma pessoa,
mas nós não a tornaremos justas, e nós não nos esqueceremos daquilo. Perdão não é esquecer, esquecer é amnésia, esquecer é doença. Perdão é considerar sob amor, considerar sob graça, que aquilo está debaixo do sangue do Cordeiro, e você não vai ficar mais sentido com aquilo. Amém. Irmãos, todos nós estamos numa condição. Quantas vezes eu mesmo começo, porque quando vai ficando rei, aí que vai pensando mais, né, Mamanel? Ô, bicho, para pensar é velho. Quando a gente é novo, a gente mais se movimenta, mais anda, mais corre, mais brinca, eu acho que até do que pensa. Mas vai virando o contrário, você vai correndo menos, se movimentando menos, eu acho que vai pensando mais. Quantas coisas, irmão, que vem do meu pensamento, que eu devia ter feito assim, assim, assim. Eu fui besta de não ter feito assim, assim. Eu fui moleza de não ter feito assim, assim, assim. Mas, irmãos, muitas coisas que nós não fizemos, que hoje nós achamos que deveríamos ter feito diferente, aquilo foi a decisão certa para a hora. Aquilo foi a decisão certa para a hora. Foi a graça de Deus que te dirigiu naquilo. Aleluia. Então, mas nós lembramos, mas nós devemos aceitar como perdoado. Aleluia. Aleluia. Primeiro olhar, visto que isto fez por nós. E agora o que devemos fazer? Nós em recompensa a isto. O que você e eu, portanto não há nenhuma algema do pecado em nós de maneira alguma. O sacrifício perfeito nos fez perfeitos. Irmão, existe um sacrifício perfeito por nós. A única forma de nós aparecermos perfeitos diante de Deus é porque tem um sacrifício perfeito. Amém. Por isso que você deve olhar para o seu irmão com o olhar do perdão. Porque se ele é um filho de Deus, se ele é uma filha de Deus, ele está aperfeiçoado. Amém. Aleluia. Eu não sei se é melhor de óculos ou pior de sem óculos. Tá ruim, tá igual, mas o pastor Joaquim pelo menos está há 20 anos na minha frente, né? Está melhor do que eu, né? Aleluia. Isto é muito bom, nós temos que aceitar isto, e aceitar isto é aceitar a sua pessoa, Cristo, em nossos corações. Então estamos livres do pecado. O sacrifício perfeito nos fez perfeitos. Pois Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Já pensou? Sermos perfeitos como perfeito é Deus? Mas em Jesus Cristo nós temos essa perfeição. No Senhor Jesus Cristo nós temos. Por isso que não é religião, não é ninguém, não há nenhum outro. É o Senhor Jesus Cristo. Então não há mais nada para ser perfeito. Mas somos perfeitos na presença de Deus. Aleluia. Agora aí está onde nós perdemos a nossa posição. Se não observarmos, nós tentamos olhar para trás naquilo que éramos, e desde que olhamos para trás ao que éramos, o sacrifício nada significa para nós. Oh, não, você não pode ver isso, igreja, não pode ver isso, igreja. Eu não tentaria a obra. Eu não posso, nem mesmo você pode. Salvação pelas obras. Não há nenhuma necessidade de tentar. Para começar, você está perdido. Desde que você olhe para o que você fez. Acho que foi Moody falou: quando eu olho para mim, eu não vejo como eu possa ser salvo. E quando eu olho para Jesus, eu não vejo como eu possa ser perdido. Não olhe para no que você fez, mas no que aquele dia no Calvário fez por você. Amém. Irmãos, não devemos olhar para as más obras do passado de ninguém. Aquilo tem que estar debaixo do sangue. Aquilo tem que estar debaixo do sangue. Isto pagou o seu preço.
Isto estabeleceu a dúvida. O seu... Deve ser dívida, né? Estabeleceu a dívida. Pagou a dívida. Aqui dá dúvida, né? Os seus pecados como escarlate. Eles são tão brancos como a neve, vermelhos como o carmesim, branco como a lã. Então você não tem nenhum pecado. Se estamos em Cristo nós não temos pecado. Estava falando lá em Tapajé. Então, de brincadeira, o amor é como pirulito, começa no doce e termina no palito. Grandão, desse tamanho, docinho. Você enche a boca, fica com a boca toda doce. Daqui a pouquinho vai diminuindo o tamanho do pirulito. Vai diminuindo, até depois ficar só na madeira, só no palito. Por isso que tem aquela frase: com o tempo estraga qualquer biografia. Porque com o tempo, irmãos, toda amizade quando começa é só flores. Toda amizade quando começa uma amizade é só flores. Com o tempo nem tudo são flores. Com o tempo nem tudo são flores, vão aparecer os espinhos também. E nessa hora que nós temos de saber deixar o amor cobrir sempre os espinhos, deixar as pétalas serem mais cheirosas do que os espinhos, porque daí a pouquinho, se nós não tivermos isso, nós vamos estar cheios de espinho ao invés de flores. Aleluia. Então o que isto nos faz? Isto lhe dá, após aquela condição, o seu espírito para segui-lo e para fazer como ele fez para outros que estão seguindo. Ele era sinceramente um homem, o homem perfeito. Ele deu sua vida e ele fez um exemplo para você. Amém. Irmãos, a única pessoa que pode ser o nosso exemplo chama-se Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana diz, uma das mensagens, eu não sei se é como poderei vencer, talvez não seja, mas é outra. Ele diz: se você pôr sua atenção no homem, Deus fará com que aquele homem erre, mesmo ele não querendo, para que você tire a sua atenção do homem. Possuindo as portas do inimigo. Mesmo aquele homem não querendo, Deus vai fazer ele errar. Irmão Brana diz no 7º selo: não diga obrigado a homem nenhum. Porque a coisa mais fácil, basta eu ser um pouquinho eloquente que eu quero eloquizar todo mundo, né? Eu quero eloquentar todo mundo. Basta eu ser um pouquinho eloquente, eu logo acho que eu tenho a obrigação de ensinar todo mundo, de transmitir o meu conhecimento para todas as pessoas. Irmão, cada igreja tem que ter o seu pastor. Cada igreja tem que ser o seu pastor. Uma igreja que não é administrada, que não é orientada, que não é ensinada, que não é alimentada pelo seu pastor, é uma igreja que não tem pastor. É uma igreja que não tem pastor. Eu não sinto a obrigação, vamos dizer assim, de alimentar, de orientar, de esclarecer membro de ninguém. Mas eu tenho a obrigação de explicar, orientar, esclarecer, ensinar os membros que congregam nessa igreja. Mas é fácil, basta ter um dom, que a pessoa já se sente a responsabilidade de ser o esclarecedor de todo mundo. Aleluia. O que devemos fazer? Jesus é nosso exemplo. O que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. Irmão Brana fala que vida eterna é viver para os outros. Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja,
e você faz boas coisas, isso é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Irmão, eu vou dizer mais uma vez. Quem é muito esperto não é honesto. Pessoa que é esperta demais de negócio, não é honesto. Não é honesto. Irmão Brana disse: nunca procure tirar vantagem do outro. Nunca procure tirar vantagem do outro. Irmão Brana diz: dê ao outro o direito de escolha. Nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo. E se puder, com sabedoria, nós tomamos tudo. Eu tomo tudo que o Paulo tem. Eu tomo tudo que o outro tem. Com sabedoria, com esperteza. Aleluia. Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque ele não viveu para si mesmo. Tem um ditado que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. O egoísta quer tudo para si. Irmãos, por isso que a Bíblia diz: fomos formados em pecado, gerados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira. Uma das primeiras coisas que uma criança mostra é egoísmo. Quer tudo para ela. Muitas crianças não gostam de repartir nada, isso é egoísmo. Agora, é claro, isso não vai condenar a criança, isso é natural de uma criança, mas a gente tem que ir ensinando uma criança desde cedo a não ter esse defeito do ego, egoísta. Ele viveu para os outros, e você recebe vida eterna, recebendo naquele dia, e você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Aleluia. Aleluia. Eu achei bonito, viu? Meu carro pifou a bateria lá na casa do Natan. Aí um rapaz chegou e tomou a frente, não deixou nós fazer mais nada, ele fazendo tudo. Esse cara vai querer meter a faca na gente depois. Eu vou ver quanto é que ele vai cobrar. Mas o rapaz fez tudo, ele deu até ajeitado. Porque meu carro estava isolando a bateria, ele tirou o cabo, botou lá e tudo. Meu amigo, eu devo quantos? Não, você não deve nada não. Você não deve nada. Faça alguma coisa pelos outros também. Ele disse: você não me deve nada, faça alguma coisa pelos outros, né? Eu achei isso muito bonito, né? Aleluia. Você vive para os outros. Alguém disse: como você suporta e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Né? Chamava, irmão, como suporta alguém te chamar de nomes feios? Tem pessoa que você olhar para ele, se a pessoa for passando, se você fizer assim, está mangando de mim. Dá um sorrisinho, está mangando de mim. Irmãos, quem está mangando de mim aí? Está perdendo tempo. Quem estiver mangando de mim, está perdendo tempo. Quem estiver rindo de mim, vai receber um sorriso de volta, porque eu só vou achar que está me amando. Não concorra contra mim. Você não vive para si mesmo, você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem. Vocês se tornam filhos, e o problema disto é que a igreja tem se esquecido que é filha, esquecido que é filha de Deus. Filho de Deus deve viver como filho de Deus. Aí irmão Brana conta a história daquele escravo que era diferente, trabalhava mais, liderava, fazia tudo sem precisar apanhar. Logo alguém se interessou: eu quero comprar esse eu não vendo. Por que ele faz assim? Ele é o chefe dos outros? Não. Ele come melhor? Ele come não. Ele dorme numa cama melhor? Dorme não. Por que ele é diferente? Eu sempre me preocupei com isso. Depois eu soube que lá de onde ele veio, o pai dele era o rei, e ele vive como um filho de um rei.
A igreja de Jesus Cristo deve viver como filha de rei. Aleluia, vocês são filhos. Vocês estão tomando o lugar de Cristo, vocês são filhos. Então não vivam para si mesmos, vivam para os outros. Mas na Bíblia tem uma frase, né? A Bíblia tem uma frase que quanto mais espreme, quanto mais aperta, mais escorrega pelo meio dos dedos. E pessoa que é assim, quanto mais aperta, mais escorrega pelo meio dos dedos. A Bíblia diz que o justo abre a mão. O justo abre a mão, irmãos. E para o justo nunca falta. Aleluia. Vocês são filhos, vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos. Então não vivam para si mesmos. Vivam para os outros. Irmão, tem pessoa que não pode fazer um favor ao outro. Tem pessoa tão mesquinha que se você botar o carro debaixo de uma árvore dela, ela corta a árvore. Eu já experimentei isso, irmão. Se você botar o carro debaixo de uma árvore, a pessoa corta a árvore. Você não poder botar o carro lá. Agora é claro, cada caso é um caso. Tem uma árvore lá, só serve de fuxico para menino ficar subindo, jogando pedra. Se você cortar isso aí, é outro lado da questão. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Está falando sobre dízimo. Alguém diz, pastor, mas eu não ganho, eu tenho que dar o dízimo? Tem. Todo mundo tem que dar o dízimo. Quem não ganha nada, dá o dízimo de nada. Pronto, mas deu o dízimo. Tenha com certeza que a palavra de Deus manda você dar o seu dízimo. Eu não ganho nada, então irmão, seu dízimo é nada. Deu o dízimo de nada, 10% de nada. Quanto é 10% de nada? É nada. Dízimo dá quem ganha. Quem não ganha não dá dízimo. Veja. Bem, irmão Brana, eu posso viver para este irmão porque ele é certamente um bom homem. Não é isto. Viva para aquele homem que te odeia. Aleluia. Quem que faz isso aí? Levanta a mão. Levanta não, que eu vou chamar de Hipócrates. Hipócrates. Levante não. A não ser que você tenha convicção. A não ser que eu possa ir chegar lá e dar um pisão no seu dedão do pé para você dizer, Deus abençoe, pastor. Senão você não tem autoridade para levantar a mão, né? Estou brincando, né? Isso é lógico, né? Claro, irmãos. Viva para aquele homem que te odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Irmãos, se eu fizer uma festa de aniversário, eu não convido todo mundo porque não dá. Se você for convidar todo mundo que você conhece, pode botar 1.000, 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais para poder manter uma festa. Quando você faz uma festa, você tem que uma coisa. Você faz um projeto para 100 pessoas, então você tem que, algumas coisas. Mas você não convidar uma pessoa porque não gosta dela, isso não é ser cristão. Isso é ter ódio no coração. E a pessoa que não foi convidada fica com ódio porque não foi convidada, isso não é ser cristão. Ser cristão é estar feliz com todo mundo. Amém. Aleluia. Então você já sabe, no dia que eu fizer uma festa e não convidar o Paulo, ele sabe. Ele vai continuar me amando do mesmo jeito, é porque tinha tanta gente que, infelizmente, eu não convidei o Paulo, né, Paulo? Eu falei, ficando aqui, ó. Aleluia. Eles o mataram. E ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isso é vida eterna. Então, quando você tem aquilo em seu peito, você estará encarando o céu, então. Irmãos, se não tivermos amor, não vamos para o céu. O que você acha que é amor? O que você acha que é amor? Às vezes amando tem que se tomar medidas drásticas. Às vezes um pai ama o filho e tem que bater no filho. Às vezes uma mãe ama uma filha e tem que bater na filha. Às vezes nós temos que tomar certas atitudes que podem ferir alguém.
Mas nós devemos ter amor em nossos corações. Mas você sacrifica as suas próprias coisas, as entrega assim como a ovelha da sua lã. Você está indo em direção ao Calvário. Aleluia. Eu espero que isto venha vos ajude a entrar no lugar. Isto é o que o tabernáculo, isto é o que todas as pessoas têm que fazer, é descobrir o que você é e qual o propósito. A igreja não vai à igreja somente para tocar e cantar hinos. A igreja é um lugar de correção. O julgamento começa na casa de Deus. Nós devemos nos considerar mortos e vivos para Cristo. Irmão, a pessoa que vive se sentindo ofendida por tudo, ela está precisando nascer de novo. Às vezes, a Tamires hoje quebrou um prato lá em casa, né? Você sabe como é mulher, não perdoa mesmo. Tamires, você quebrou o prato. Eu falei logo, ela foi, eu falei, não sai daí. Ela estava descalça. Aí eu fui lá, apanhei o ouvido, depois ela me chama de pai, você não gosta de mim. Por quê, minha filha? Porque você disse não para mim. Eu fui explicar para ela, não, meu amor, esse não que eu falei para você foi para lhe proteger. Esse não é porque você não poderia se levantar da cadeira, senão você iria pisar nos vidros e se cortar. Eu estava falando a criança, a mentalidade dela, ela recebeu um não. Ela não entendeu que o meu não era um sim, protegendo-a. Então você tem até cuidado com a criança. Ela achou que o não é porque eu não gostava dela, então o meu não foi para ela não se cortar. Então nós devemos, aleluia, fazer as coisas com amor. Então ele fez o caminho para que pudéssemos nos sacrificar ao seu serviço para segui-lo. Se nós o seguimos, nós conduzimos a vida que ele teve. Isso é maravilhoso. Aleluia. Jesus disse que aquele dia separaria o povo como ovelhas e os bodes. Ele diria aos bodes, fiquem do lado esquerdo, e para a ovelha, fiquem do lado direito. E dirá aos bodes, afastem-se de mim, porque tive fome e não me deste de comer. Estive preso e não me visitaste, estive nu e não me vestistes, tive sede e não me deste de beber, estava enfermo e não me visitaste, então afastai-vos de mim. E para a ovelha ele disse, tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste. E observe, não deste captar isso, igreja, guarde isso em seu coração para sempre. Isto foi feito tão inconscientemente. As pessoas não fazem isso por uma linha do dever. Um homem que te dá algo, ou outro porque ele deve fazer isto, um homem que te dá de comer porque ele tem que fazer isto, ele tem ideia orgulhosa. Isto deve ser a sua própria vida, as suas próprias ações. Isso foi tão surpresa para aquelas ovelhas que eles disseram, Senhor, quando estavas com fome, que nós não lhe demos de comer, quando estavas com fome e nós te alimentamos, quando tu estavas nu e nós te demos o que vestir, quando estavas tu com sede nós te demos o que beber, quando estavas enfermo e nós te demos assistência. Aquilo foi automaticamente, sem amor, do lado do ímpio, irmão. A pessoa não socorre ninguém, não tem amor, é natural dela. Somente suas vidas viviam neles. Deus deixou o povo ver o que o Calvário fez por nós tão automaticamente. Veja que Jesus virou e disse, o que fizestes a mim, a estes a mim o fizestes. Irmão, o que nós estamos fazendo ao próximo, estamos fazendo a Deus. A pessoa que você dissesse para Deus, ou coisa do meu abuso, como você disse para o outro, porque você está dizendo.
Ô pessoa do meu ódio. Hoje a gente não vê muito isso, principalmente no meu evangelho. Mas eu cansei de quando era criança, eu vejo isso na minha família. Ô coisa do meu abuso, ô pessoa do meu ódio. Ô pessoa nojenta. Já pensou, mano? E você diz e está dizendo com Jesus? Por isso que a Bíblia diz: suportai-vos em amor. Veja o que Jesus, tão automático: Senhor, nós nunca soubemos disto. Veja que Jesus virou e disse: o que fizestes a estes, a mim o fizeste. Uma vida sem orgulho. 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 Qualquer coisa que você fala me ofendeu. Você é orgulhoso. Você é orgulhosa. Qualquer coisinha me ofendeu. Você está cheio de orgulho, pessoa. Uma vida sem orgulho, não segundo o pensamento, não pensar sobre aquilo, mas você está tão morto para as coisas deste mundo, tão vivo em Cristo e andando no caminho alto, que estas coisas são simplesmente uma coisa automática. Você simplesmente o faz, não para. Agora o Senhor quer que eu faça aquilo? Não é aquilo. Você é simplesmente parte dele, o seu Espírito está em você, e você age da maneira que ele agiu. Você compreendeu isso? Há caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é caminho de morte. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão, mas aquele que fazem a vontade de meu Pai, simplesmente os seus corações, livremente. Agora aquele dia no Calvário, pagou aquele preço, para que então pudéssemos ser daquela maneira, não para dizer, sabe, a viúva Jones, certa vez estava sem carvão, eu fui lá e levei para ela um pouco de carvão. Vou te contar, eu vi um irmão que, para se gabar, né? Eu vi um irmão que precisava de uma muda de roupa, e eu lhe dei um par de roupas. Bendito seja Deus, eu sou um cristão. Oh, que coisa! Você é uma pessoa orgulhosa, pobre, miserável. Vocês são hipócritas. Não deixe a mão direita saber o que a esquerda está fazendo, nem a esquerda saber o que a direita está fazendo. Automaticamente, tão morto em Cristo, até que você faz isso de qualquer maneira. É a sua natureza. É a sua caracterização. Você o faz de qualquer forma. É simplesmente a vida que vive em você. Você está completamente rendido. Ou você sente aquele Espírito bendito, aquela vida, não sou eu quem vive, disse Paulo, mas é Cristo. Bem, eu vou te contar, irmão Brana, nós somos cristãos aqui, nós ajudamos essas pessoas, nós ajudamos aquelas pessoas. Oh, que coisa, tenha vergonha. Irmãos, tem pessoa que não faz favor, ela faz investimento, porque ela faz um favor para você esperando a paga, esperando na hora de a recompensa, para na hora que ela precisar de você, você não poder dizer um não, se você está rendido a ela, presa a ela. Tenha vergonha. Isso não é cristianismo. Cristianismo é fazer automaticamente. Quando a pessoa é boa, a pessoa diz assim, tu é muito besta. Quando a pessoa é boa, faz coisas para os outros, tu é muito besta. Irmãos, se for para ser cristão é preciso ser besta, eu quero ser besta. Cristianismo é fazer aquilo automaticamente, tudo a respeito. Cristo rendeu completamente a sua vida a Deus, ele se entregou como um servo público ao povo, ele deu a sua vida de graça, ele não tinha que fazer isto, ele não invejou em fazer isto, ele não disse agora irmão, todos vocês têm que pensar muito sobre mim, porque eu vim para morrer por vocês. Ele nunca disse uma palavra sobre isto. De qualquer forma ele morreu, porque era Deus nele, é Deus em você, é Deus em mim, que nos faz olhar uns para os outros. Aleluia!
irmão Brando fala que se você faz um favor para aparecer, irmão Brando falou, tenha vergonha, você é um hipócrita. Nós devemos fazer sem esperar recompensa. Irmão, dê o que você tem. Porque quem dá é porque tem. Quem não dá nada é porque não tem nada. E como é que você vai esperar que quem não tem nada te dê alguma coisa? Dê você se você tem. Dê amor se você tem. Paulo disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Foi Paulo? Foi? Paulo mesmo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu prefiro ter para dar, irmão. Prefiro ter para dar. Amém? Vamos ficar de pé. Terminar com oração. Vamos orar. Aleluia. Quer orar aqui, irmão Zé? Quer orar? Orar? Ora? Não, irmão Zé ali. Venha você mesmo, pronto. Vem cá, deixa. Agora não sei quem eu chamei, não sei quem vem. O que vier, pronto. Haja Zé, viu? Está na Paraíba, é só Zé. Deus abençoe, vamos orar. Oh meu Deus, estamos mais uma vez aqui na sua casa. Perdoar nossos pecados, as nossas iniquidades, nossos erros, as nossas falhas, nós cometemos. Oh meu Deus. Vai nós do mal. Vai nós das doenças, das enfermidades. Leve nós para nossas casas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, né? Primeira vez que o irmão Zé orou foi bem, graças a Deus, né? Vai se acostumando. Vamos orar uns pelos outros, também está terminado.